E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi esse mês de janeiro aí? Aprontaram muito? Então tá todo mundo se preparando pro carnaval, né? Eu vi no Facebook uma coisa mó bacana, né? Eu vi lá assim, por que que tá todo mundo preocupado, todo mundo puto com o carnaval, sendo que todo mundo vai fazer o que quer fazer, né? Que é vários dias de feriado, né? Então, cada um vai fazer o que gosta, né? Quem gosta de ficar vai ficar, quem gosta de folia vai pra folia, quem gosta de viajar vai aproveitar pra viajar, e quem é orelha seca vai trabalhar. Quem é orelha seca igual eu vai trabalhar, não tem escolha, né? Você tem que trabalhar e não tem jeito. Agora todo mundo vai fazer o que quer, então todo mundo tinha que estar feliz, ninguém tinha que estar puto com isso, né? Mas e aí, como é que foi? Como é que foi esse janeiro? Foi só alegria? Esse janeiro fez a diferença na sua vida? Eu espero que tenha feito, né? Espero que, como eu já falei nos vídeos anteriores aí, eu espero que tenha feito a diferença assim pra vocês. Espero que todos vocês aí estejam buscando o que vocês desejam, né? Eu senti de explicar aqui o que é o Pinga Fogo, né? O Pinga Fogo foi um programa exibido na TV Tupi, né? Mil e pouquinho, né? Mil e bolinha lá tal. E a antiga TV Globo, e era um programa tipo um Roda Viva, né? Se você nunca assistiu Roda Viva, é um programa ali onde reúne grandes mentes ali, né? Pra fazer perguntas bem assim desconfortáveis, né, para a pessoa responder. Pergunta que todo mundo quer saber, mas é aquela coisa desconfortável de perguntar, né? Aquela pergunta meio terrível assim. Então vamos começar o Pinga Fogo aqui. Eu tava pensando por onde eu começaria esse vídeo, que esse vídeo talvez fique meio longo, mas assim, não tem nenhum lugar melhor para começar do que o começo, né? Então, eu queria saber de vocês aí, ninguém comenta nada nessa porra, mas eu queria saber como é que tá, como é que foi esse janeiro de vocês aí. Foi aquela rotina, né? Aquele dia a dia, nada mudou, é terrível, né? Quando nada muda, quando fica tudo na rotina, acaba ficando meio terrível, né? Mas tem uma coisa assim, sempre tem alguma coisa, né? Felizmente ou infelizmente, tem sempre alguma coisa assim que me aflige muito, né? Além do questionamento existencial que eu sofro, né? Isso aí é contínuo, né? Sempre eu me pergunto para que a gente está aqui, né? O que devemos fazer, né? E tal, e o porquê disso, o porquê daquilo, né? Os porquês, né? Só que você vai vivendo, você vai passando a ficar mais tranquilo com isso e tentando buscar algumas perguntas assim, né? Eu acho que também você faz isso aí. Mas eu tava em casa, né? E aí eu tava assistindo um pouco de televisão lá, porque eu quase não tenho assistido muito televisão. Só assisto minissérie, agora só assisto série, só seriado, né? Assisto seriado. E aí eu tava assistindo televisão, eu tava vendo o trabalho, cigarrinha bruxa. Aí eu tava assistindo o trabalho, né, dos Médicos Sem Fronteiras, né? Uma coisa, um trabalho maravilhoso, né? Sem fins lucrativos, uma coisa linda, né? A pessoa se forma, né? E vai lá pro fim do mundo, que só por Deus naquela terra mesmo, só Deus lá para fazer alguma coisa de bom mesmo. E e assim, eu tava assistindo lá como é que funciona, né? Eu tava olhando o trabalho desses médicos, né? E aí eu fiquei observando lá a dificuldade, né? De não ter material, de não ter suporte, aqueles lugares, né? De, por exemplo, catástrofes naturais, né? E zonas de guerra, né? De conflitos, né? Lugares assim terríveis que a gente sempre vê notícia ruim na televisão aí, né? E lugares que o governo tá terrível e não tem suporte de nenhum lugar e tal. E aí eu fiquei pensando, né, no serviço do nosso país, nos serviços públicos do nosso país. Eu fiquei principalmente na saúde, né? Eu fico me perguntando e eu fico tentando buscar respostas para as minhas perguntas, né? Então eu acabo criando algumas teorias assim e acabo me perguntando, né? E tentando achar alguma resposta assim.
Então eu pensei comigo, eu falei, pô, a pessoa vai, se forma na faculdade, que só quem fez faculdade no nosso país para saber o quanto é difícil, como é que é complicado, né, as dificuldades que você enfrenta. E aí eu fiquei pensando, a pessoa se forma, viaja milhares de quilômetros, com certeza tem família, tá longe da família, né? Trabalhando naquela dificuldade, naquelas limitações, né, de não ter o que ela precisa, tal. Mas tá lá. Ela tá dando o melhor dela todo dia, ela acorda e pelo que o conhecimento que ela tem, ela faz o máximo que ela pode. Então, é uma pessoa assim extremamente iluminada, né? Uma coisa maravilhosa, não quer nada em troca, só quer ver o bem de todo mundo, né? E usando o conhecimento que tem para isso. Aí eu fiquei me perguntando assim, você que já dependeu de... Eu não sei como é que é o pago, porque eu nunca fui no pago, né? Eu nunca fui muitas vezes ao médico e também quando eu fui, eu não fui num médico pago, né? Num plano de saúde ou pagando lá um médico lá, ou nunca entrei no hospital top de São Paulo, Campinas e tal, né? Nunca entrei nos melhores hospitais, assim. Então eu vou falar pelo contato que eu tive com o atendimento público, que eu acho que é a maioria aí que tem contato também, né? Porque o atendimento top, poucas pessoas vão ter acesso, é lógico, questão financeira e tal. Aí eu fiquei pensando, eu acho que em cada 10 médicos, assim, né, seja mulher ou homem, em cada 10 deve ter aquela porcentagem de médico que ele faz aquilo por amor, né? É a paixão dele, ele acorda, ele é médico, ele fala, hoje eu vou... Meu Deus do céu, hoje eu vou resolver mais que ontem, eu vou tratar, eu vou fazer um dia maravilhoso, eu vou fazer do meu melhor, mesmo com todas as limitações que tem de remédio, de equipe, de aparelhos para trabalhar, de ferramentas de trabalho, né? Eu vou fazer o meu melhor, né? Eu acho que em cada 10 deve ter aquela porcentagem, né, de pessoas assim. Infelizmente, eu não cruzei com pessoas assim, né? Infelizmente. Eu cruzei com o típico brasileiro, né? Aquele cara que tá ali, mas se der deu, se não der também beleza, leva em banho-maria, aí joga uma água fria também, de vez em quando joga um pouquinho de água quente, sabe? Então, eu tava pensando comigo, pô, que terrível. Eu tava fazendo uma comparação assim, né, dessa situação. Eu falei que terrível, terrível. A pessoa se forma, vai lá pro fim do mundo com boa vontade, né? Muito longe de casa, muito longe dos familiares, tal. Muitas vezes acaba levando só o seu cônjuge, né? Ou deixa o cônjuge aqui e vai para lá em missão, né? E por aí vai. E aí o cara tá aqui na cidade, né? Ele mora aqui, ele tem um horário de trabalho legalzinho ali. Aí de repente, por ele não ser bem remunerado, né? Por ele não ser bem remunerado ou achar que não tem um reconhecimento, ele acaba falando assim, ah, então vamos fazer mais ou menos aqui. Já que eu não estou recebendo legal, já que eu estou tão infeliz aqui, vamos fazer o mais ou menos aqui. E isso é muito terrível. Isso é muito terrível. Quando a pessoa fala assim, ah, vamos fazer o mais ou menos aqui, ou vamos fazer do jeito que dá, né? O famoso jeitinho brasileiro, isso é terrível. Isso é terrível, porque em qualquer situação, quando a pessoa não usa tudo que está no alcance dela, ou usa de boa vontade para fazer alguma coisa, acaba ficando uma coisa mais ou menos, uma coisa ruim, né? Então, isso é degradante, assim. Eu tava pensando em fazer vídeo e tal, mas de repente surgiu essa questão, né? Esse assunto aí do atendimento aí, né? E de como as pessoas são no dia a dia. Então, assim, eu contei isso, dessa história do médico, né? Da boa vontade das pessoas. Mas eu quero que quem assista o vídeo, você que está assistindo o vídeo, você reflita sobre o seguinte, sobre a questão de ser mais ou menos, né? A questão de ser o jeitinho brasileiro, né? A questão de estar indignado por problemas pessoais, né? Problemas familiares, problemas financeiros, tal, né? De repente tá achando que a vida não é maravilhosa, né? De repente porque tem aquele trabalho que não é aquele trabalho que almeja, né? E não tem aquela remuneração que deseja, acaba ficando frustrado e acaba falando assim, ah não, vamos fazer do jeito que dá, deu, não dá também, beleza. Isso, eu creio que seja da nossa cultura, assim, né? Isso é do brasileiro, o brasileiro, ele é assim. Aí eu fiquei pensando assim, falei, puta, mas que desgraceira, velho.
Que coisa terrível, velho. Aí eu fiquei pensando assim, pô, será que por o médico não tá no hospital que ele deseja, não ter a equipe que ele deseja, não ter o salário que ele deseja, não ter as coisas que ele deseja, por ele estar num país que enfrenta muitas dificuldades igual ao nosso país, tal, que é um país maravilhoso, a gente sabe, a gente tem um clima maravilhoso, né? É um povo que de certa forma o brasileiro ele tem um bom coração, né? De certa forma ele tenta ser, como é que eu vou explicar aqui? Não é fácil isso, não é fácil. Tenta você aí explicar, entendeu? Nosso povo é um povo bom, assim, né? No fundo, o brasileiro, ele é sem vergonha, ele é safado, ele tenta engrupir, ele tenta ir pelo caminho mais fácil, mas no fundo, tem um bom coração, né? Acaba acreditando em Deus, que Deus existe, e tenta fazer o seu melhor. Mas aí eu pensei assim, voltando no assunto, né? Será que por ele não estar naquele lugar que ele queria, com aquele salário que ele queria, né, com as pessoas que ele queria, será que por ele não estar nessa situação, ele pega, se arruma, será que ele pega, se arruma e vai trabalhar e pensa assim, ah, se der para resolver, Deus, se não der também, Deus vai tomar conta e só por Deus mesmo, porque eu não vou poder fazer muita coisa, porque se eu quiser exigir um exame, o exame vai demorar tantos dias, tal. Então aí acaba ficando terrível, né? Acaba ficando uma situação assim degradante, sabe? Porque a pessoa não tem boa vontade. A pessoa não tem boa vontade. Ah, David, você fala pra caralho, onde você quer chegar com isso? Eu vou tentar resumir aqui, né, essa questão. A questão de que eu tenho o meu canal, eu falo pra tentar fazer um mundo melhor, né? Para as pessoas que eu reflito muito, assim. Eu faço coisa errada, né? Eu não sou perfeito, eu não sou o dono da verdade, já falei isso no meu canal. Mas assim, eu gostaria que fizesse diferença, assim. Eu gostaria que você assistisse o vídeo e falasse assim, pô, é verdade. Pô, eu concordo com isso, é verdade. Então assim, é, não seja mais ou menos não, sabe? Não empurra com a barriga não, sabe? Faz o seu melhor assim. Você vai tentar fazer alguma coisa, faz o seu melhor. De repente, você não tá no trabalho que você deseja, você não tem a remuneração que você deseja, né? Você não tá naquele ambiente que você deseja. Mas assim, tenta fazer o seu melhor, né? Na sua profissão aí, na sua área onde você tá, né? Com a ajuda de Deus aí, tenta orar antes de trabalhar, né? Tenta rezar, orar, tenta pedir uma iluminação para Deus, tenta pedir força, se você acredita em Deus ou não sei no que você acredita. Mas assim, não fica mais ou menos não. Quando você for fazer alguma coisa, tenta fazer de bom coração, né? Se você for ajudar alguém, ajuda por completo assim, né? Faça para a pessoa como você gostaria que estivesse sendo feito para você, né? Porque assim, eu fui pela segunda vez já falar com o médico sobre um problema e deveria ter filmado aquilo, porque foi cômico. O cara falou assim, então, se não é assim assim, o que você quer que eu faça por você? Deu vontade de falar assim, porra, velho, você é médico, caralho. Você estudou 4 anos, porra. Você fez estágio não sei quanto tempo num lugar terrível lá. Velho, você não é médico, cara. Como que eu vou falar pra você que é médico que quer? Fica difícil, entendeu? Então, assim, isso é frustrante. Mas não é questão só de medicina, né? Em outras áreas também acontece isso, né? Eu falei já, se você assiste os vídeos aí que eu posto, eu sei que tem bastante coisa que de repente não te agrada, mas eu falei sobre a questão do bom atendimento, né? Faz a diferença e o cliente acaba utilizando sempre aquele serviço, né? Por questão de atendimento, né? E por aí vai. Nada forçado, né? Nada forçado. Uma coisa natural, uma educação natural, uma atenção natural, né? Sem a questão de lucros, porque se você parar para raciocinar, parar para refletir, como eu já parei muitas vezes sobre o que é o dinheiro, eu já falei que o dinheiro para mim é um papel, como para muitas pessoas é também.
Porém, ele ajuda de certa forma, né? Ajuda muito, né? Você acaba conquistando o que você quer, traz uma boa condição de vida. Eu já falei sobre isso, sobre a questão de felicidade e dinheiro já. Se você assiste o canal aí, se você não assistiu, eu recomendo que você assista os outros vídeos e tal. Mas assim, o recado que eu queria dar é o seguinte: não seja mais ou menos não. Se você for fazer alguma coisa, faça de boa vontade, assim. Então, eu entendo que de repente esse médico, essa médica, né, que tá no sistema público de saúde, né, tá atendendo as pessoas ali, o povão, né, que a gente conhece como povão, tá atendendo ali as pessoas que não têm condições ou tem condições de pagar um particular, mas ela pega o dinheiro e acaba usando em outra coisa na vida, ela acaba fazendo outra coisa com o dinheiro. Porque de repente a pessoa fala assim: "Ah, eu não tenho condições, não tenho dinheiro". Não, ela tem. Muitas vezes a pessoa tem, só que ela está usando essa verba, esse dinheiro, né, esse fruto do seu trabalho para outra coisa, para outra finalidade, né, que não é essa que talvez deveria ser aplicada. Então, assim, de repente, eu tento compreender a conduta do médico, né, ou da médica que tá empurrando lá com a barriga, tá tentando, né, tá fazendo ali, acorda e vai para lá, né? E ver se deu, se não deu também, foda-se, né? É o jeito brasileiro. Isso aí é a questão característica do brasileiro mesmo. Então assim, eu fico pensando assim, de repente, o sistema acabou frustrando ele, né? Eu gostaria muito que o médico que atendeu eu visse esse vídeo. Eu gostaria muito mesmo, de coração, que qualquer médico da rede pública de saúde que tenha o conhecimento, que se tivesse com boa vontade resolveria a situação, né, de qualquer um, de qualquer paciente, de qualquer lugar do Brasil, né, tal. Eu gostaria assim que ele desse uma resposta para mim, né? Falasse assim: olha, é isso, 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 isso. Mas eu refletindo, eu creio que o sistema frustrou ele, né? Como eu falei, de repente ele não tem o material necessário, aquele material está em falta, de repente ele quer receitar aquela medicação não tem, de repente ele precisa fazer aquele exame demora 70 dias, 50 e poucos dias para ficar pronto, de repente demora tantos dias para o paciente fazer, aí de repente demora tanto tempo para receber o resultado. Nesse meio tempo aí o paciente, se era uma coisa muito grave, já acabou morrendo por questão de tempo, né? A doença dele não ia esperar o sistema resolver essa análise que precisava ser feito, né? Então, assim, de repente, o sistema frustrou ele, né? Como muitas pessoas, assim, de muitas áreas. Eu gostaria também de falar da polícia, mas também acho que acabaria ficando muito polêmico. Ia ficar muito polêmico, assim, se eu expressasse minha opinião sobre a polícia, né? Pelo menos aqui do estado de São Paulo, e que eu acho que é de todos os lugares do Brasil, assim. Mas a gente sabe, não precisa eu falar aqui minha teoria, que você também deve ter a sua aí, deve ser mais ou menos o caso igual a minha. Se você vê o que acontece no dia a dia, se você sabe, né, conhece o lado da criminalidade, assim, não, você entendeu o que eu quis dizer? Se você conhece, né, a criminalidade, se você conhece como a polícia age, então você já tem um conceito mais ou menos igual ao meu, que eu não preciso explicar aqui. Mas a questão, assim, falando da saúde, né? Então talvez, repetindo, desculpa repetir, mas assim, o sistema frustrou ele não tem as ferramentas que ele precisa, então ele acorda, não precisa fazer barba, então ele acorda, né? Interage ali com a família dele, se ele tiver família, e aí ele põe a roupa dele e pega e fala assim: puta que pariu, eu vou para aquela desgraça daquele consultório, né? Vou atender o povão. E vai ser terrível, meu dia vai ser terrível, eu não sei. De repente eu tô errado, de repente eu tô enganado, eu quero estar enganado. De repente eu quero, de repente, né? O cara acorda, ou a mulher acorda e fala: não, eu vou para aquele consultório, meu local de trabalho, e vou fazer meu melhor. O que eu puder fazer para ajudar as pessoas, eu vou fazer porque eu estudei para isso. Então, por ser uma questão do brasileiro, isso é muito terrível, assim, né? Porque é um assunto muito complicado isso, é um assunto muito complicado, né? De repente tem o rapaz que conserta alguma coisa, ele não tá sendo honesto, né? De repente tem o outro que faz alguma coisa que
futuramente não vai dar certo, e ele sabe que não vai dar, mas faz aquele tipo de serviço. Então é complicado, né? É complicado. Tem aquela pessoa que por a empresa exigir, isso é terrível, isso é o fim da picada. Por a empresa exigir a venda de qualquer jeito, de qualquer forma, se não manda a pessoa embora, né? Que é o vendedor e tal, então ele vai fazer de tudo, de todas as técnicas que você imaginar que você não conhece, ele vai usar dessas técnicas para você gastar mais do que você precisava para comprar alguma coisa. Então é aumentar o seu carrinho, aumentar o lucro da empresa e tal. Para quê? Se você for parar para pensar, para quê? Para nada, sim, para nada. Então, para enriquecer quem já tem boas condições, né? E você gastar aí o seu dinheiro aí, né? Aí você fala, pô, esse vendedor aqui é mal educado, esse vendedor bacana. Não, ele tá visando lucro porque ele também tem uma parcela de lucro em cima disso, né? Então ele tá visando lucro. O que é terrível, assim, o que é terrível. Então, assim, pô, é engraçado porque eu começo a falar de problema, assim, e a coisa deslancha e vai ficando grande o vídeo, e problema e problema. Então, assim, se você fala de problema, eu não sei, assim, eu falo, assim, a verdade, assim. Eu falo a minha teoria, mas eu tento falar da forma que eu acho que é mesmo, sem ficar pulindo muito assim. Então eu tento falar da forma que é mesmo. E coisas boas assim, lógico, existem. Existem coisas boas sim e tal, né? Infelizmente o ser humano acaba até gostando da desgraça, né? Da coisa ruim, né? Mas assim, eu tô falando a realidade, tô falando o que eu acho que como funciona. Então, um vídeo desse tamanho pra passar o seguinte recado de que, pô, não faz mais ou menos não. Se você for fazer alguma coisa, faz de bom coração, né? Faz de todo o coração do mundo, né? Sem intenções, né? O que tiver no seu alcance aí. Se não der certo, você vai saber, você vai sentir no fundo do seu coração que você fez o que estava no seu alcance. O que estava no seu alcance você conseguiu fazer. Então eu já falei que eu não vou ficar poupando vídeo assim, eu vou fazer o vídeo e o quanto ficar grande não importa. Eu já falei que quem tiver interesse vai assistir até o fim. De repente, para algumas pessoas, eu falo só asneira, né? Minhas teorias não tem, né? Minhas teorias não tem nexo, não tem nada a ver e tal. Mas eu acho que no fundo, se você ouvir com atenção e não lembro de nada agora, mas de bom coração, né? Assiste o vídeo de bom coração, entendeu? Sem maldade nenhuma, né? Sem um julgamento terrivelmente crítico assim, né? É mais sobre a mensagem que eu quero passar mesmo, né? Sem notar minha cara, sem notar muito a forma que eu me expresso e tal. Então assim, assiste o vídeo de bom coração, é essa expressão que eu acho que é a melhor aqui que eu lembro. Assiste o vídeo de bom coração, eu tenho certeza que vai fazer uma vida melhor assim pra você. Como eu sei que, como uma característica do brasileiro, como muitas outras coisas também tá na nossa característica, na nossa cultura, mas assim, não faz isso não, né? Tenta dar o seu melhor no dia a dia aí, porque assim, principalmente quando outras pessoas dependem de nós, né? Nós temos que dar nosso melhor, né? No dia a dia, assim. É difícil, né? Tem as dificuldades, tem as desilusões e tal, mas no fundo, assim, tenta dar o seu melhor, né? Acorda e não fica achando que o dia vai ser ruim, ou o dia vai ser isso, ou vai ser aquilo. Tem muita gente, assim, que queria ter um dia a mais, né? Pra poder fazer as coisas diferentes e tal. Então, eu desejo assim que você faça o seu melhor aí na área que você trabalha, né? Ou se você estuda, só estuda, dá o seu melhor lá, tenta absorver o máximo possível lá. Todos nós temos nossas limitações e tal, mas tenta fazer o seu melhor no dia a dia aí. E se você não fez aí o que você desejava fazer de diferente aí no começo do ano, né, nesse 2016. Eu espero que comece esse mês aqui o mais rápido possível aí. Corre atrás do que você deseja, porque ninguém vai correr atrás por você e de repente também uma hora a gente pode não ter mais tempo. Então, desculpa pelo vídeo grande, mas vai ser assim e tal. Eu não vou fazer mais vídeo curtinho não. Vou falar tudo que eu penso e tal. Então, quando eu desligar a câmera, eu vou ficar zen com esse assunto, né, pelo menos. Eu vou tentar ficar zen com esse assunto e aí até o próximo assunto, tá? A próxima coisa aí que eu for abordar. Então, tudo de bom pra vocês aí. Um ótimo fevereiro aí, um ótimo começo de mês.
Uma ótima semana também, começo da semana aí, tudo de bom aí.